Namastê. Faz o que tu queres há de ser tudo da lei, ou faz o que tu queres há de ser o todo da lei? A primeira é a maneira como a maioria das pessoas interpreta a ordem, ou a grande máxima, né, do livro da lei. Só que acontece um problema quando você interpreta como faz o que tu queres há de ser tudo da lei. Você cria uma dicotomia entre o querer e a lei, que é justamente o que o livro da lei veio eliminar. Você diz que um dia o teu querer será constitucional, né? Quer dizer, um dia haverá lei, a legislação dirá ao homem faz o que tu queres. Não é essa a ideia. Essa maneira de interpretar a lei é o que faz muita gente que já conversou comigo dizer assim, pô, eu fui procurar o livro da lei esperando encontrar um calhamaço jurídico e aí me deparei com aquele livrinho de 3 capítulos. Porque não é dessa lei que se fala. Outra coisa é que quando você diz faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, você meio que está dizendo que todas as suas vontades um dia serão legalizadas. Eu sempre digo que para isso não precisaria de lei, nem de revelação. As pessoas já fazem isso. Mas essas vontades, elas são apenas fragmentos da vontade divina, que é aquela que se deve buscar por meio da iniciação. Bom, é preciso entender o que é a lei, para entender como que a vontade se ajusta à lei. E o tempo que nós estamos vivendo agora. O que é o novo Eon de verdade. Para isso eu vou explicar para vocês, ainda não é o nosso curso de Kabbalah, nós vamos iniciar um curso em janeiro, né, de Kabbalah, mas eu vou explicar rapidamente a árvore da vida. Você já viu essa figura, talvez já tenha visto antes, né, em outros momentos, é a principal mapa, tanto descrevendo a criação como o processo de iniciação dentro da Kabbalah, ou talvez você só tenha tido contato através da minha intro, porque na minha intro tem várias imagens da árvore da vida. Então a árvore da vida, ela descreve a emanação do universo, começando com Keter, lá no alto da árvore, né, que é como que a semente de onde tudo emana, e terminando em Malhut. Malhut seria o reino. O reino não é o mundo onde estamos, esse é um equívoco. Você precisa entrar no reino por meio da iniciação, ou seja, existe uma maneira de entrar em Malhut, ela está relacionada com o nosso mundo, mas não é nosso mundo. Então nós costumamos dizer, Keter emana e não recebe nada, Malhut recebe e não emana nada. Do ponto de vista da criação, de Malhut de Keter para Malhut. Do ponto de vista da iniciação, de Malhut até Keter. Porém, e esse é o grande equívoco dos praticantes da Kabbalah hoje, é o grande equívoco de todo mundo que busca a espiritualidade hoje, espiritualidade não é um mercado. Então você não entra dentro do sistema cabalístico, pega o que você quer e deixa de fora o que não quer. Você vai alejar o sistema, ok? As 10 figuras, os 10 círculos da árvore são chamados de Sefirot, ou Sefirot, que as Séfiras. Cada uma delas são filtros da luz divina. Então você, ao ler a árvore, você vai encontrar várias descrições, várias definições do que elas são. Rigor, misericórdia, beleza. Elas são como que óculos que você põe para poder olhar para a luz divina. E aí você olha por meio de um óculos e vê o rigor. Você olha por meio de outro óculos e você vê a misericórdia. Você olha por meio de outro óculos e vê a glória, né? E ela tem divisões em trindades, né? Em cima, lá no topo, você tem Malhut, Binah e Hokmah. Hoje em dia é comum que os magistas e os praticantes acreditem que você deve atravessar o abismo de Da'at, que é a não Séfira, a Séfira falsa, que alguns transformaram inclusive no grande caminho, na grande busca, que é a maior de todas as ilusões, e chegar até Keter. Keter é descrita na Kabbalah como vontade divina, ou seja, o impulso criador divino emana de Keter. Mas dentro da Kabbalah, essas 3 Sefirot,
do topo não são acessíveis ao homem. O ponto buscado na Kabbalah é Tiferet, a Séfira que está no meio da árvore, entre Hokmah, aliás, entre Geburah e Hesed, entre rigor e misericórdia. Então o homem deve se encontrar em Tiferet. E isso é a descrição desta era. O que é esta era? O Cristo se sacrificou em Tiferet, alimenta todos abaixo, torna-os parte de si, alimentando-os com a sua própria natureza, e todos os que chegam a Tiferet, a consciência do anjo guardião. Por que anjo guardião? Porque aquele que traz a mensagem de Keter para nós, ele está em Tiferet, que é a beleza da harmonia de toda a árvore. Os que chegam lá são o verdadeiro Israel, são os príncipes de Deus. A era cristã é o período em que o Cristo se dá como alimento em Tiferet. Ok? O novo Eon, ele tem uma mudança. Porque a nossa conexão com Keter nós percebemos a vontade de Deus, tentamos nos adequar a ela. Em Keter, no Novo Eon, nós estamos falando da vinda do Messias, da manifestação do Messias. Na manifestação do Messias, o que é que vai acontecer? Ele se manifesta em Malhut, se manifesta aos homens para conectar os homens às esferas mais altas. Então ainda continua uma conexão mediada, continua. Mas nós nos tornamos corpo dele, pela manifestação dele. Então é como que a era cristã foi a era da preparação. E esta era é a era da consumação, que já se iniciou. Pois bem, a iniciação parte de Malhut, isso todos concordam. Mas a árvore é dividida em dois pilares. O pilar que é o pilar branco, o pilar do Pai, é chamado de o pilar do Pai, que é o pilar da direita, que é o pilar no qual está a Séfira de Hesed, que é misericórdia. O pilar da esquerda, o pilar escuro, é o pilar da mãe, e é o pilar do rigor. Então o que é que tem acontecido hoje? Ao dar início à jornada espiritual, muitos se deixam influenciar pela força de Hesed, misericórdia. Então, embora o movimento Wicca, por exemplo, seja um movimento que adora a deusa do pilar escuro, ele se define por elementos luminosos, de bondade, né? Que você recebe 3 vezes aquilo que você faz, essa coisa toda, monogamia, né? Isso está ligado ali ao pilar da misericórdia. É porque, embora esteja sob a força e a influência do pilar branco, você não está fora da árvore. Você recebe influência do pilar negro, mas não é uma influência desequilibrada. Isso é o que metaforicamente se lê no Gênesis. Adão e Eva comendo o fruto do bem e do mal. Quer dizer, eles comeram a dualidade e não o centro de equilíbrio, que é o pilar do meio, e eu já vou falar dele. O cristianismo católico tem forte influência do pilar branco e também uma figura feminina importante que é Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus. No pilar escuro, pilar negro de Geburah, ou pilar do rigor, você vai encontrar os grupos que se definem por uma espiritualidade mais sombria. Os magistas do caos, os satanistas, né, que rejeitam a misericórdia. Crowley muitas vezes falou como um deles, né, e esses são chamados irmãos do caminho da mão escura. Então você vai, por exemplo, falando em termos iniciáticos, você encontra a gnose de Samaeliana, né, que é bastante famosa aí, no pilar branco. Ali você vai encontrar o Tantra branco, que é feito entre marido e mulher, que não há derramamento de sêmen. No pilar escuro, você vai ver os adeptos de práticas alternativas, do Maituna e de outras práticas, na qual você pode ter derramamento de sêmen, pode não ter, você tem masturbação mágica, todas essas coisas. E as religiões também não iniciáticas, né? Porque nem todas as religiões satânicas do pilar escuro, elas são religiões que têm prática sexual declarada, né, aberta.
Pois bem, caminhar por esses dois extremos é não unir-se à lei. Porque quando se fala em lei, o que se está dizendo é o princípio que rege todas as leis do universo. Então quando você pensa em lei, quando você lê faz o que tu queres há de ser o todo da lei, que essa é como se deve dizer, o que você deve entender? O todo da lei. A lei é o princípio inicial de todas as outras leis. Nosso universo é governado por leis biológicas, físicas e químicas e, obviamente, por leis espirituais. Mas essas leis derivam dessa lei original. Então, quando você lê lei no livro da lei, você está lendo o Dharma. No budismo japonês, o Myoho Rengenkyo. Ou seja, o princípio. Na linguagem calvinista, é o mesmo que dizer que Deus controla todas as coisas. Né? Que Deus determina o movimento das partículas de poeira, por exemplo. Né? É dessa lei que se está falando. E o que é que se está dizendo? A lei e a vontade humana serão uma coisa só. Um dia, todo o teu ser e todos os teus desejos estarão unidos e de acordo com a lei divina. Por isso que o homem e a mulher são descritos no livro da lei como estrelas, que têm uma órbita, né? Se descreve por meio de um fenômeno físico. Para isso eu devo escalar a árvore pelo meio. Eu devo equilibrar Geburah e Hesed. Eu preciso subir a árvore por Tiferet, que é o equilíbrio da árvore. E também é o símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Quando Paulo diz que Jesus foi crucificado pelos príncipes deste mundo, Paulo está falando de uma batalha que aconteceu fora dos níveis humanos. Porque o primeiro conjunto de 3 Sefirot, elas são o domínio divino. Ali a vontade de Deus está plenamente manifestada. No meio da árvore, em Hesed, Geburah e Tiferet, nós temos o governo dos arcanjos. Por isso que na minha postagem Guerra no Céu, Miguel e Gabriel estão em conflito, porque representam Hesed e Geburah. Em Cristo esse conflito é anulado. Na parte abaixo, onde você vai encontrar Hod, Yesod, né, Netzach, as outras 3 Sefirotes, você tem o governo dos anjos, que podem ser bons ou maus. Muitos desses anjos são os anjos por trás das religiões controladoras que você vê no mundo. E por fim, Malhut, que é o domínio, quase que o domínio humano. Então, eu devo escalar a árvore por Tiferet. E é também na era do Messias, de Tiferet, que o Messias enviará seus anjos, como Jesus disse. O arrebatamento não é as pessoas serem arrancadas da terra, mas elas serem levadas a Tiferet e conhecer o Cristo, e por meio do Cristo conhecer a vontade do Pai, que se torna a vontade delas. Então essa aliança, essa união entre lei e vontade é a grande promessa dessa era, que é por esforço humano, mas também por graça divina. É porque Jesus, o Cristo, envia seus anjos, mas porque o homem deseja atender e unir-se ao divino. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio que permite que você receba a emanação adequada e a percepção correta da lei. No meu vídeo A Lei de Telemann, na primeira parte, eu falei que o homem, a vontade divina, está estilhaçada em muitas pequenas vontades. Essa é a nossa experiência de todo dia, né? Você está indeciso, você está numa guerra de pequenas vontades. Eu vou deixar um exercício simples, que muitas vezes a gente não vê. Aleister Crowley disse que magia é o ato de causar mudança pelo poder da vontade. Quando você ouve isso, você pensa no Mar Vermelho abrindo, você pensa em o Harry Potter evocando o Spectrum Patronum, né? Essas coisas são muito legais, mas você tem que começar de Malhut. Você tem que começar do dia a dia, ok? Todos os atos que você realiza são atos de mudança no universo. Quando você come, você elimina a fome. Quando você faz sexo, você sacia seu desejo.
quando você põe os teus sapatos, você coloca os sapatos para fazer algo. A questão é que o mundo e a vida fazem com que isso fique extremamente mecânico. A gente simplesmente faz. Você nem pensa. Tanto é que às vezes você chega em casa, joga a chave num canto e não percebeu que fez aquilo. Transforme cada um desses atos em ato de vontade. Quando você estiver comendo, preste atenção no que você está comendo. Medite sobre o que você está fazendo. Transforme o comer num ato de meditação. Quando você for colocar os sapatos, focalize dentro da tua mente por que está se calçando. O que é que você vai fazer enquanto está se calçando? Preste atenção no movimento. Se você calça o pé direito primeiro ou esquerdo, coisa que muita gente não sabe nem responder de tão automático que é o negócio, no outro dia inverte. Inverte e enquanto estiver fazendo essa inversão, diga a si mesmo que está fazendo isso porque um dia o querer e a lei serão uma coisa só. Você vai perceber, com o passar dos dias, porque com o passar do tempo, mais rápido para um do que para outros, que você vai começar a ficar mais lúcido, que você vai começar a ficar mais confiante. Por quê? Porque o ato de abrir a porta, de colocar a chave na porta e abrir para entrar, para sair, para trancar a porta quando não vai mais sair, esses atos são atos que a gente faz todo dia. Mas quando eles se tornam atos de vontade, eu estou consciente que quero fazer, eu estou consciente que não quero fazer, eu estou transformando um ato banal num ato mágico. E aí eu começo a me preparar para coisas muito maiores. Este éon é o ano no qual o Cristo vem e envia seus anjos para cumprir a vontade divina em todos nós. Esse é o dourado caminho do meio, anunciado no Bhagavad Gita. Esse é o caminho do meio, também falado por Shakyamuni Buda. E esse é o caminho estreito da salvação, também pregado por Jesus de Nazaré. Ande por ele. Ele está acessível. Muito obrigado, viu? Deixa o teu like aí, não se esqueça de inscrever. E se quiser falar comigo, novelon52@gmail.com. Namastê.